Então, meu nome é Thiago Porto, eu sou um dos organizadores do Bloco Luxo da Aldeia, desde o início, desde 2007, quando o bloco surgiu, eu já dentro das primeiras reuniões para entender assim, o que era que a gente ia fazer, o que é que a gente estava pensando, eu já estava nessa organização. Hoje eu faço parte da banda também do bloco, além de tocar, sou um dos organizadores. A gente já tentou vários modelos de melhorar essa coisa da organização e está tocando. Nós somos 5 ou 6 organizadores e fazemos parte da banda e organizamos. Hoje a gente tem um apoio de uma produção que faz isso com a gente. A gente tentou melhorar a nossa vida também, né? Porque você tocar e fazer a organização do bloco era meio puxado. E essa era a nossa realidade, acho que a mais a minha, em 2010. Acho que eu não tocava ainda em 2010. Então eu estava muito focado nessa coisa da organização. Era, exatamente. E aí o Luxo da Aldeia, ele surge exatamente para participar do primeiro edital que foi que a prefeitura fez essa chamada para esse edital para o ano de 2007. Então, o Luxo da Aldeia, ele surge já nesse sentido de participar do edital. Então, nós já pensamos no formato, além da questão musical, né, porque o Luxo da Aldeia, ele busca fazer aquela pegada de só tocar música de compositor cearense e ao mesmo tempo... Tu quer ver se tá gravando, Quero, Daniel? porque Jéssica, tá gravando? Não chegou nenhum pedido de autorização para mim, não. Tá bom. Ah, tá. É porque às vezes chega aquele pedidozinho, seu autoriza, né, a gravação, mas não tinha chegado aqui. Tá. Tiago, então, você pode retomar só um pouco essa questão mesmo do surgimento do bloco, né? Certo. Então, assim, o Luxo da Aldeia, ele surge já nesse momento, ele surge para participação do primeiro edital. A gente tinha um conhecimento já de alguns blocos, nós participávamos como foliões de festas de outros blocos, né? Sempre teve ali pela Praia de Iracema, Cidade 2000, Bairro Heller, e tinha vários blocos pela cidade, próprio histórico do Benfica, né? O que é de Benfica e tal. Mas nós estávamos percebendo, assim, como público, que existia já uma demanda, né? Uma efervescência nesse período de pré-carnaval de alguns blocos. E, pelo que a gente percebeu nas nossas conversas, é que a prefeitura também deve ter percebido isso, né? Essa necessidade tanto de um fomento para os blocos, como de uma organização da festa. Era meio... Eu acho que casou as duas coisas. E a prefeitura, ela vem, lança esse edital para a participação dos blocos. Se eu não me engano, na época, não vou lembrar exatamente de valores, mas era como se ficasse por final de semana, né? Se nós dividimos o dinheiro em 4 finais de semana, era coisa de R$1.000 e poucos por final de semana. Então, o Luxo da Aldeia, quando surge, ele surge já se adaptando ao pré-carnaval. O pré-carnaval, que eu digo, é estabelecido pelas regras do edital. Então, toda a questão de trato do bloco com os moradores do entorno, porque tinha que ter autorização, respeito do tipo do som, tamanho do som, colocar quantas pessoas iam participar, né, coisa de trânsito da rua, de fechar. Então, a gente já foi criando o bloco, se moldando a isso, né? E os primeiros anos foram nesse sentido. Nós escolhemos o bairro do Benfica, porque no momento eu estava na graduação, os outros meus amigos também estavam na graduação, alguns no mestrado, e todos ali estudando pelo bairro do Benfica, na Avenida da Universidade, né, na UFC, e casou muito, assim. Eu me lembro da primeira apresentação, eu preguei cartaz no Centro de Humanidades, né, convidando o pessoal a participar. A coisa da internet não era um veículo tão
fácil para a gente divulgar, e a gente pensou no nosso público, que seria o público parecido com a gente, né? Parecido com o mesmo perfil. Então, a universidade foi meio que essa ponte, e a primeira aparição do bloco, a primeira saída, né? A primeira apresentação foi ali naquela ruazinha Valdeir Uchoa, quase na entrada da UFC. Então, pegamos esse pessoal, o pessoal que estudava com a gente, tem gente que fala até hoje quando encontra, diz assim, eu estava naquele primeiro dia. E aí os outros anos foram anos os anos seguintes, 2008, 2009, 2010, foram anos de amadurecimento, tanto da ideia do bloco, da consolidação dessa coisa de só tocar música de compositor cearense, e nós também melhoramos a nossa pesquisa das músicas, recebemos sugestões, conhecemos compositores que estavam produzindo músicas na época, sem ser os compositores, somente aqueles consagrados já até nacionalmente, como Fausto Nilo, Ednardo e tal, mas nós conhecemos pessoas, moradores do Benfica, que tinham música, que apresentaram, e foi uma época tanto do amadurecimento, né, da própria ideia, mas o amadurecimento de como fazer essa festa, porque o Luxo da Aldeia acabou crescendo muito, assim, crescendo de uma forma que surpreendia a gente até semanalmente. Começava tímido, aí quando era no segundo final de semana já estava lotado de um jeito que talvez nós não tivéssemos preparados para isso. E aí tivemos que pensar em estruturas diferentes, inclusive de som, de palco. E aí o edital, que era vamos dizer assim, o fomentador, o patrocinador majoritário da coisa, ele passa a ser um dos complementos, né? Um dos complementos para que o bloco se viabilizasse a sair, porque aumentando o público, aumenta a nossa responsabilidade também, o cuidado com o entorno, com moradores. E aí nós tivemos que sair do primeiro local de apresentação e tivemos que ir para o Benfica mesmo, numa rua, na Padre Francisco Pinto, que é até uma rua que sai próximo ao PV, do lado do bar do Chaguinha. E aí, até o Chaguinha faleceu esse ano, e foi bem marcante para nós do bloco, da organização, como essa relação com ele foi importante para esse momento de se estabelecer na rua onde nós optamos por fazer, né? A gente só fez o bloco lá porque o Chaguinha meio que autorizou. E nós tínhamos uma relação muito boa com ele, uma relação respeitosa, de saber a hora de terminar, de sempre estar dialogando, para saber até onde estava porque nós não éramos moradores lá do Benfica, nós éramos estudantes. Então, para estar lá, precisava de uma pessoa que recepcionasse a gente, que tivesse pelo menos o respeito de alguns moradores. Nós acabamos construindo uma relação muito boa nesses primeiros anos. E aí, só para fazer o transitório de onde nós fomos parar, acabou ficando muito grande, acabou ficando de um tamanho, né, que nós estávamos perdendo o controle, e nós nunca quisemos interferir muito na própria dinâmica do bairro. Então, chegou muito ambulante e nós não tínhamos esse controle com o ambulante. Então, o diálogo com a prefeitura, ele foi tendo que mudar e se tornar mais profissional. Não somente o edital e façam a festa de vocês. Nós fomos sentindo a cada ano que nós precisávamos de mais apoio, que o poder público pudesse ser o fomentador também financeiro, porque é importante, é uma festa voltada para o público, aberta, né? Uma festa pública. A gente entende que o pré-carnaval ele precisa continuar público sempre, mas que nós precisávamos de outros apoios também para poder organizar melhor aquela festa, tanto no sentido
de uma organização de ambulantes, como do trânsito, e aí segurança também, porque ficava uma responsabilidade muito grande para nós do bloco, e a cada ano ia mudando, e tinha dias que ficava uma tensão, assim, do tamanho que a festa ia estar, se os banheiros, né? E, ao mesmo tempo, foi crescendo um mercado ao redor do pré-carnaval. Nós notamos que desde da produção de camisa do bloco, o aluguel de palco, aluguel de som, aluguel de banheiro, isso foi, às vezes, ficando até cada vez mais difícil. Por quê? Porque tinha muita gente querendo alugar palco, alugar som, fazer camisa e alugar banheiro no dia, acabava faltando ou encarecendo muito essas coisas que tinham que ter para o bloco acontecer, né? Então, tinha a cada ano nós sempre tivemos a ideia e a política, assim, de participar do edital. Nossa ideia é sempre participar do edital. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, a gente está fortalecendo a festa pública, nós estamos, e dentro do edital, porque existia também a possibilidade de participar de uma festa, né, de fazer o bloco Luxo da Aldeia, sem participar do edital. Só que, por mais que o dinheiro do edital não fosse mais o principal para o bloco sair, porque os gastos acabaram ficando tão grandes que nós tivemos que ir atrás de patrocinador para camisa, ou vender muita camisa para o bloco se viabilizar para sair. Mas participar do edital nos dava a oportunidade de estar debatendo o pré-carnaval como um todo, e não só o pré-carnaval que o Luxo da Aldeia fazia, mas o pré-carnaval que a cidade estava querendo construir, né? Então, participar do edital sempre nos deu essa oportunidade, essa forma de estar sendo ouvido, de estar ajudando a construir essa festa. Porque um perigo que nós sempre percebemos é a vontade da privatização da festa. Quando chega, por exemplo, grandes patrocinadores, nós já tivemos proposta de cerveja, de cervejaria, de querer fechar o entorno e dizer que lá dentro só ia vender tal cerveja. E assim eles nos dariam um patrocínio muito grande. E nós não aceitamos isso, né? Tanto pela cerveja que veio oferecer, que às vezes não é nem a cerveja que nós bebemos, mas porque não é justo você fazer fechar uma rua pública de nossa responsabilidade. É meu nome que ia estar fechando a rua. Era meu nome que ia estar pegando a autorização. Ou o nome de alguém do bloco, porque a cada ano, uma vez eu entro como proponente, outra vez outro colega entra como proponente, né? E aí, não era justo nós colocarmos ou obrigar nosso público a tomar só um tipo de bebida. Então, assim, quando chega esse risco da privatização, ele é muito fácil, é muito tentador para os blocos a cair nisso, porque é uma necessidade, a coisa da grana, porque assim, do dinheiro, porque ela melhora a estrutura do bloco, ela acaba dando um conforto, uma segurança, né, para todos, tanto quem faz parte, quem organiza, quem toca, mas quem assiste também, quem vai para curtir. Então, era do nosso interesse, assim, sempre fortalecer a festa pública, e nós continuamos nessa. Ao longo dos anos, nossa ideia sempre foi essa, tanto que quando ficou o Benfica não coube mais, assim, pelo menos nós entendemos isso, a gente sentiu que estava incomodando, quando nós fomos ouvir mais os moradores, a gente ficou sabendo de muita dificuldade, pessoa que dia de sexta-feira, que era o dia que o bloco saía, que o bloco sai, né, no pré-carnaval, tinha gente que tinha que deixar o carro em casa, porque se ele saísse para trabalhar no carro, ele não conseguia voltar mais depois de 3 horas da tarde, porque já tinha ambulante, ou então quando a pessoa saía do trabalho 6 horas da noite, ele não conseguia retornar para casa. E aí, gente que tinha que deixar o filho no colégio de táxi, várias situações, tanto do barulho como pessoas que usam a porta, né,
das pessoas como banheiro, portão, e aí foi coisa que a gente foi ouvindo e foi analisando se valeria a pena ficar no Benfica pelo tamanho que estava, porque nós levávamos esses problemas para a prefeitura e não tinha, uma Secutifor, principalmente, e não tinha uma solução para isso, né? Porque é público, é festa pública, num bairro residencial, e nós sentimos muito, assim, de sair do Benfica. Foi cortar um cordão umbilical, assim, o pessoal até usava essa expressão na época, assim, porque nós ficamos preocupados, porque era muito a cara do bairro, assim, muita gente saía da universidade e já ficava lá, o pessoal com mochila, caderno e tal, curtindo, mas foi ficando difícil, foi ficando e aí fomos fazendo a transição, fomos para o Mercado dos Peões, tentamos fazer lá várias vezes, deu certo nos anos que a gente fez, até que agora o Luz Aldeia está na Praça do Ferreira, dia de sexta-feira, né? E mantendo a sexta-feira, que era outro dia que a gente sempre quis, assim, porque na criação do Luxo da Aldeia já existia o Concentra Mais Não Sai, que nós íamos como foliões, e o criador do Concentra é o idealizador do Luxo da Aldeia. E ele, quando montou, que nos chamou com os 2 filhos dele, o Matheus, o Bruno, aí chamou o João Paulo, me chamou, e aí ele disse, ó, eu com a ideia de um bloco, vai ter o edital aí, vocês topam comprar essa ideia, aí vocês vão ter que fazer a pesquisa e tal, e aí fomos pensando no nome, eu acho que na primeira reunião já tinha a ideia do nome, aí ele disse, ó, a única condição é que esse bloco aí eu quero ser fulião, eu tô pensando nesse bloco aí para eu poder curtir, então ele não pode ser no sábado concorrendo com o meu, que eu faço. Então eu tô dando a ideia, mas seria legal que vocês fizessem na sexta-feira, e nós mantivemos aí desde 2007 a apresentação nas sextas-feiras, né? Então fez essa transição do Benfica para Mercado dos Peões e Praça do Ferreira. Acabamos ficando numa área central da cidade, né? E quando foi para o Mercado dos Peões também foi uma relação muito boa, assim, porque a coisa do próprio patrimônio público, tinha gente que ia pro Luxo da Aldeia e nunca tinha visto o mercado. E aí você muda o seu olhar sobre o prédio, sobre a cidade. Né? Acho que outra ideia que nós sempre tivemos é a coisa de vivenciar a rua, o Luxo da Aldeia como um espaço de encontro, como um espaço de vivenciar a cidade, como perceber a cidade através de outros olhares, né? Quando você está numa outra dinâmica, para uma outra situação. E a Praça do Ferreira foi outro espaço que nós ficamos receosos, mas já foi uma ideia recente, assim, acho que já está com 3, 4 anos, se eu não me engano, na Praça do Ferreira, e foi uma ideia que surgiu desse diálogo, sempre desse diálogo Luxo da Aldeia com a Secutifor. Às vezes a ideia partia da gente, às vezes a ideia partia da Secutifor para essa adaptação. E muitas vezes essa mudança de local seguiu essa dinâmica, esse diálogo sempre assim, pensando na festa. Nós impondo algumas condições, a prefeitura às vezes impondo as dela, mas essa fórmula tem dado certo. Às vezes ela tem um probleminha ou outro que pode surgir, assim, de não cumprimento de acordos, esse tipo de coisa, mas no mais, assim, é uma satisfação que a gente tem a cada ano, é trabalhoso. Quando chega na primeira sexta-feira, nós sentimos que, poxa, dá trabalho, mas é legal, aí na segunda é muito bom, na terceira às vezes a gente já está pensando assim, poxa, quando é que acaba? Só falta 2, ainda bem, mas... E aí o Luxo da Aldeia, a partir de 2012, também passou a fazer parte do carnaval, né? Mas aí já é outra dinâmica, porque aí o pré-carnaval ele tem uma cara, o carnaval ele já tem outra cara, assim, em Fortaleza, pelo menos nos últimos anos, e no meu entender é dessa forma,
mas é uma festa muito boa também de participar, tanto pré-carnaval como carnaval, né? E que nos últimos anos as políticas da Secutifor passaram até a chamar de ciclo carnavalesco, né? Antes, eu acho que na ideia da tua pesquisa, era bem separado, bem definido, pré-carnaval e carnaval, né? Eu acho que foram anos seguintes que a nomenclatura mudou para ter uma... Acho que é coisa de poder público, assim, né? De impor de colocar uma ideia nova, de dar uma cara nova para uma coisa que já existia, né? De chamar, inclusive, de ciclo carnavalesco. Então, é uma festa que começa, vamos dizer assim, meados de janeiro e ele vai até a quarta-feira de cinzas, né? Antes era bem definido, pré-carnaval e carnaval, que eu acho que na época da tua pesquisa, eu acho que era essa a ideia. Na época da minha pesquisa, já estava começando essa transição mesmo para a ideia do ciclo carnavalesco, né? De que a cidade tivesse esse ciclo carnavalesco que começasse no pré e fosse ali até a quarta-feira, né? O que você falou que me chamou a atenção, Tiago, que era uma das coisas que eu também fiquei, né, atenta quando eu estava fazendo a pesquisa, era dessa relação, qual era a relação do que os blocos de pré-carnaval construíam com a cidade e sobre a cidade, né? Que ideias eram essas que iam aparecendo mesmo sobre Fortaleza, a partir dos blocos? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, porque, como você mesmo trouxe agora, o luxo teve uma repercussão muito grande, circulou por espaços diferentes da cidade, então é uma relação com outros espaços, outras pessoas. E se você percebeu ao longo desses anos assim de existência do luxo, que se é possível pensar imagens, né, que são construídas sobre Fortaleza a partir do pré-carnaval, e quando vocês vão para o ciclo para esse período do carnaval, da festa, do carnaval propriamente dita, se você percebe que outras imagens aí vão circulando em torno da festa. Uhum. É como eu te falei, eu acho, assim, é sempre uma construção. Parece que quando você começa, você não sabe no que é que aquilo, no que é que aquilo vai dar, qual é a imagem que vai ser construída, né? Às vezes o pessoal faz entrevista com a gente, ou nós vemos postagem de alguma coisa, ou reportagem que sai no jornal, e aí sempre assim, o tradicional bloco luxo da aldeia, e às vezes na época saía já tradicional e nós não tínhamos nem 10 anos de existência. E às vezes a gente ficava pensando, poxa, tradicional já? E essa discussão, né, dentro da história, por exemplo, então, a gente sabe essas tradições, como é que elas são construídas e às vezes inventadas, né? E eu sempre brincava com isso com meus colegas, tem o Bruno, que é arquiteto, e a gente sempre ficava nesse diálogo, assim, e, poxa, já somos tradicionais, agora pode ser, né? Estamos com cabelo branco, estamos mais velhos, pode chamar de tradicional já, mas na época não era tradicional, mas é porque às vezes fica uma necessidade de reinventar uma festa que ainda não que ninguém sabe qual é a cara, né? Eu tava acho que foi ano passado, essa coisa de pandemia atrapalha a nossa ideia. Eu não me lembro nem quando foi o último carnaval, acho que foi 2020. Acho que antes do carnaval de 2020, foi 2019, não sei. Eu tava na universitária e perguntaram exatamente isso: qual era a cara do carnaval de Fortaleza, qual era a imagem que você tinha. Isso, a entrevista era falando do carnaval exatamente. E eu disse que a cara, não saberia dizer, mas a cara do carnaval, ela parte do maracatu. E nós, como Luxo da Aldeia, a gente sabe que o nosso espaço ainda não é o carnaval. Então, no Luxo da Aldeia não tem, no meu entender, a cara do carnaval ainda de Fortaleza. E eu acho importante o fortalecimento do maracatu, que antes de Luxo da Aldeia nem pensar em saber o que era, o maracatu já tava fazendo o carnaval dele, está fazendo todo ano, e
E precisa ser visto, visualizar, precisa ser mostrado, precisa não estar somente naquele espaço do Maracatu, da Domingos Olinto, porque às vezes aquilo fica muito para o público que ele sempre teve, e é legal que o Maracatu rode também os outros espaços no pré-carnaval e no carnaval, ele apareça mais, né? Então, assim, mudou eu acho que o público do Luxo da Aldeia, não sei se chegou a mudar o público, não dá para às vezes a gente analisar também, mas a mudança do local, ele muda também as pessoas que às vezes frequentam. Teve gente que reclamou muito quando a gente foi para o mercado dos Peões, saiu do Benfica e foi para lá. O pessoal falava, era muito mais fácil o acesso. E aí foi outra coisa que preocupou a gente muito, porque era uma festa que nós incentivávamos nas nossas postagens para as pessoas, vai de transporte público. Vai de transporte público. A gente tinha uma espécie de cartilha que nós lançávamos a cada dia que ia ter, né? Nas sextas-feiras, antes, a gente fazia um lembrete, lembretes, utilize o espaço público, respeite o bairro que você está, respeite os moradores, não jogue lixo na rua, não utilize garrafa de vidro. Por quê? Porque nós partimos muito do Benfica e desse cuidado com o entorno, né? E nós acabamos levando esse cuidado para os outros espaços, para o mercado dos Peões, por exemplo, a preocupação, a conscientização do uso de não usar vidro, do lixo, do entorno. No Benfica tinha outra facilidade, que nós tínhamos já não era um acordo, mas era um combinado com um pessoal que era catador, às vezes até da associação, que a gente tinha mais fácil, e eles faziam a passagem lá no final, nós fazíamos uma pré-seleção, né, do que, principalmente latinha, né, que é o que o pessoal pegava mais, e aí no final eles passavam e levavam aquele material que poderia ser reciclado e utilizado por eles, e a gente dava uma contrapartida, uma ajuda para que eles pudessem fazer isso. E a gente tentou fazer isso no mercado dos Peões também. E a questão de imagem, eu acho que é essa, assim, acho que pro bloco, assim, porque hoje as coisas são muito de internet, né, do material que é produzido. Então, quando nós saímos do Benfica e foi para o mercado dos Peões, a coisa visual do Luxo da Aldeia casou muito com o mercado dos Peões. O mercado aparecia muito em filmagem, em foto. Tem uma foto aérea de um dia que nós tocamos no Mercado dos Peões, que tá aquilo tudo lotado, o pessoal descendo para a Praia de Iracema, outros indo para o canto assim. E quando você olha, às vezes você diz assim, poxa, isso é Fortaleza, né? O pessoal tá na rua, uma cidade que às vezes demorou alguns anos para ter esse envolvimento com a rua, com o espaço público. E o pré-carnaval, eu acho que ele foi um fortalecimento disso. Ele foi uma peça-chave para isso, né? E nas conversas que nós temos com o público que vai, o pessoal sempre, quando encontra, diz assim, poxa, que bom que chegou essa época. Parece que é a época que você vai ver a cidade, né? Que você vai andar nos espaços, você vai transitar, e o pré-carnaval, como o Luxo da Aldeia, nas nossas conversas e análises, assim, como ele acabou se tornando um espaço de encontro, de diversos públicos, né, que iam para lá, você sabe que você vai encontrar uma galera, um público que sempre vai estar lá, né, então assim, e aí no pré-carnaval como um todo, então a forma como alguns anos a festa foi construída, eu lembro que outra forma que foi criticada muito foi nas mudanças que foram feitas, quando o pré-carnaval às vezes saiu daquela Rua dos Tabajaras e foi para a Praia de Iracema, mais para lá, então isso foi criticado também. Então, assim, são as mudanças que fazem, porque você acaba se acostumando com aquele ambiente também, você já sabe o canto que você vai, o cantinho que você vai ficar lá naquele canto, naquele espaço, seja uma praça, seja uma rua ou o Mercado dos Peões, né? Então, pessoas que nem sabiam da existência
do mercado, quando vê o bloco se apresentando lá dentro, né? E o bloco, assim, quando era no Benfica, a gente se preocupava em enfeitar a rua com umas fitinhas ou alguma coisinha e tal, para dar uma cara do bloco. O mercado não precisava disso, porque o mercado já é uma decoração tão legal assim que não precisava disso e casou muito bem, eu acho, a imagem do bloco com o mercado. Então, era os prós e os contras, né? Os contras de ter saído do Benfica, de sair daquele espaço que era da nossa segurança que eu digo assim, de já saber como é que funcionava, e ir para espaços com outros, tendo que dialogar com outras pessoas, tendo que dialogar com outros moradores do entorno, e com o poder público também, né? E com o próprio órgão, acho que tinha um órgão que controlava o próprio mercado, que era responsável. Então é mais ou menos isso, assim. Não sei se eu respondi muito a tua pergunta nesse sentido. Sim, claro, Tiago, bacana. Tiago, e como é que tem sido esse tempo aí sem o pré? O que você percebeu sobre o bloco, sobre o que essa parada do bloco, né, agora com esse período da pandemia, trouxe para vocês de mensagens sobre o que é a festa? Uhum. Quando veio, né, a parada total, porque assim, o Lustal dele tem um calendário muito intenso nesse período de, sei lá, novembro até o carnaval. E aí, se o carnaval for até março, vai até lá. Se for fevereiro, né? Mas são 3 a 4 meses, né? Que aumenta muito a nossa atividade. Então, quando veio a pandemia, foi exatamente naquele período de baixa, né? Que nós não tocaríamos, por exemplo. E nós passamos o ano tocando em festas particulares para arrecadar, dentro das festas que a gente faz, nós pagamos o cachê da banda e tentamos a cada ano guardar um tanto para ajudar na saída da festa, né? No pré-carnaval e no carnaval. Então, a gente sentiu muito, né? Porque nós decidimos parar, mesmo quando a pandemia teve horas que achava que ia parar, que voltaram alguns eventos, nós decidimos que não era hora, tanto que para o carnaval desse ano que não teve, nós somos um dos primeiros a já dizer que não ia, nem que tivesse, né, o carnaval de 2021, então nós decidimos desde cedo que não era hora, e também não decidimos fazer aquelas lives, né, quando nós pensamos em fazer, entendemos que era um formato que poderia já estar meio cansado, e também financeiramente não estava dando, porque a gente depende de estar tocando, então construir uma live, uma coisa dessa, estava inviável para o bloco, né? Então, nós continuamos sentindo, pelo menos nas nossas conversas, é que, assim, vontade de acabar com o carnaval, parece que o carnaval está sempre sofrendo ameaças. Não sei se você também percebe dessa forma. Mas, por exemplo, ano de seca, às vezes, assim, tantas prefeituras já disseram que não tem recurso para fazer carnaval. Isso antes de pandemia. Já tinha essa conversa. Parece que o carnaval, quando chega na hora, é o culpado de muitas coisas. Ou então parece que se você fizer o carnaval, isso pensando nas prefeituras de interior, por exemplo, parece que se você fizer carnaval, você não está observando os outros problemas. Ou se você gastar dinheiro com carnaval, você está deixando de gastar com saúde e etc. Educação e etc. E nós sabemos que não é assim. Recurso que é de cultura é recurso de cultura, recurso de educação é recurso de educação. Então, para fortalecer, nossa ideia é sempre assim, vamos tomar cuidado, como nós estamos vendo agora. Tem hora que tem governante que diz assim, não, eu sou contra fazer o carnaval, e ao mesmo tempo é contra lockdown, como o presidente acabou falando isso aí, como é que é contraditório dessa forma, você ser contra lockdown e ser contra o carnaval. Então a gente sabe que o carnaval é sempre alvo, né? Então nesse momento
de pandemia, o cuidado tem que ser redobrado, assim, por quem faz o carnaval, porque é muito fácil virar alvo, é muito fácil a gente querer construir uma festa, mas nós temos que saber que tem que ter responsabilidade, porque vai que chega uma variante dessas novas, ou então tem o carnaval e os casos voltam a aumentar. Então, o carnaval, que sempre é desculpa para algumas coisas, nessa hora não, pode ser que não tenha desculpa mais para isso e seja, né? Então tem que ser muito responsável nessa análise. Então nós estamos nesse impasse. Queremos construir uma festa com toda a responsabilidade, mas tem que entender também o momento que nós estamos vivendo, porque nos últimos anos, se a gente pensar, o Luz da Aldeia sempre coloca assim 3.000, 5.000 pessoas, então é exatamente o limite que está sendo permitido pelos decretos, né? Mas ao mesmo tempo a gente não tem controle, porque é uma festa que vai ser pública, então não sabemos ainda como vai ser o cenário, mas aquela sempre ideia que eu te falei desde o começo e desde o surgimento do Luz da Aldeia. Vai ter edital, nós vamos estar lá participando. Por quê? É a oportunidade do diálogo, é a hora que a gente vai ser ouvido. É mais fácil ser você estando dentro da construção, porque a gente entende que a participação do edital é participar da construção da festa, né? Então, assim, por quê? Porque nós estamos colocando as nossas condições e estamos aceitando as condições. Então, nós estamos ajudando a construir esse pensamento em torno da festa. Então, nós sempre queremos estar no debate e sempre nessa visão, a construção a gente sabe que vai ter festa particular de carnaval, porque não adianta, é igual agora, o Réveillon, estão dizendo que não vai ter, o Réveillon tá proibido, mas nós sabemos que vai ter as festas particulares de Réveillon, então fica sempre essa questão. Então nós vamos ver se vale a pena participar de algum evento ou outro particular, para também não estar totalmente de fora, mas estar juntando condições para ter a festa pública, né? Mas o nosso foco é sempre a festa pública, o fortalecimento da festa do carnaval como festa pública, do edital como política pública e fortalecimento da cultura popular também. É bacana, Tiago, isso que você traz, assim, dá para a gente fazer um bom fechamento, porque uma coisa é o contexto da pandemia, outra coisa é como é que a cultura é historicamente pensada, né? E quando você fala da questão dos recursos, sempre entra na conta da cultura, né? E não entra numa ideia de que cultura é parte da vida, deve ser parte do planejamento, do orçamento público. Que cultura é fundamental porque dá sentido à vida, é partilha de significados, né? E também, e que, se for pensar, e até se deixar de lado essas coisas que você falou, é um grande gerador de emprego, um grande gerador de negócio. Então, a gente sabe o quanto que a cidade perdeu também por conta disso. Nós temos contato com pessoas que montam som, pessoas que são hold, vendedores ambulantes, tem vendedor ambulante que acompanha nossas redes sociais para saber onde é que vai ter Luz da Aldeia, porque, tipo assim, ele sabe o público que anda lá. Então, teve uma vez, acho que foi no último pré-carnaval, que eu cheguei na Praça do Ferreira, e a gente brinca muito com essa coisa da bebida, né, da cerveja, e teve uma pessoa vendendo, eu já cheguei, não, aqui não é 3 por 10, não, 3 cervejas por 10, aí a vendedora, quando chega esse povo do Luz da Aldeia, só quer 3 por 10, porque é o público, só que eles acabam vendendo e entrando na brincadeira. Tem vendedores ambulantes que meus conhecidos e amigos chegam no começo da festa, já dá o dinheiro na mão do cara e fica só recebendo a cerveja. No final o cara diz, foram tantas, tá aqui teu troco. Então, em outro ambiente, essa pessoa não encontraria, talvez não criasse esse vínculo com esse ambulante, mas é uma festa, como ela se repete a cada sexta-feira, o ambulante vai ter confiança no cara, o cara vai ter confiança no ambulante também, então acaba formando esse grupo. Então,
a gente pensa muito nessas pessoas também. Teve uma hora que eu pensei assim, rapaz, cadê o Henrique, que é o cara que nós estávamos acostumados a comprar dele, tanto comprar água para o bloco, para a banda toda, mas comprar cerveja também e tal. Então, a gente acaba assim, poxa, cadê? Não, eu não encontro em outro local que eu possa estar andando, que eu possa estar indo, eu não encontro essa pessoa. Então, eu sei que chegar no Luxo da Aldeia, eu já vou estar pensando, poxa, cadê aquele cara? Eu vou encontrar. Né? E com essa coisa de pandemia, aumenta até as tensões de não ter esse encontro, né? Porque ninguém sabe como é que a pessoa passou pela pandemia. Então, a gente sente muita falta disso, né? Por isso que eu digo, tem a construção, mas é uma coisa que parece que é essa grande palavra, assim, esse ponto de encontro, o Aldeia como um ponto de encontro de várias dinâmicas, né? Seja a dinâmica do comércio da bebida, como a dinâmica da amizade, como outras dinâmicas. Mas nós nos preocupamos muito com essa questão econômica também, porque a gente sabe que tem gente que depende do pré-carnaval. Então, a vontade, às vezes, de fazer essa festa também é para isso, né? Legal, Tiago. É uma série de vínculos aí que dá para ser pensado, né? O vínculo entre as pessoas, as relações econômicas, o vínculo com a própria cidade, né? O vínculo com a festa, com a ideia, né? Enfim, é uma festa muito, muito potente para a gente pensar todas essas relações. Eu queria te agradecer muito, Tiago. Eu espero que o luxo volte, né? Vai voltar, claro, mas eu espero que isso seja logo. E agradecer mais uma vez você pela oportunidade de conversar e você falar todas essas questões que são muito interessantes. Não, eu que agradeço. Obrigado. É bom sempre estar refrescando a memória, né, nessas passagens, porque a gente não entende ainda como é a nossa cabeça, nossa memória, e é bom que a gente às vezes vai construindo, né? Tem hora que está mais fresco quando nós estamos falando da festa, né? Podia ser que se não tivesse pandemia, eu já estaria em outra dinâmica, estivesse com mais coisa refrescada na mente, mas é bom, tá sempre construindo essa ideia, né? Parece que quando você fala, algumas coisas voltam para a mente e se esclarecem. Então, se precisar de novo, qualquer coisa a gente, ou que reforce alguma coisa, é só falar aí que estamos à disposição. E boa sorte aí no lançamento, boa sorte nas divulgações em geral, e depois eu quero dar uma lida também. Você vai ser presenteada. Obrigado. Tá? Tiago, muito obrigada, então. Obrigado você, Daniela.